A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Eu gostaria de desejar para vocês um feliz sábado e que as bênçãos do Senhor estejam por sobre a vida de vocês. Queridos, iremos continuar a nossa lição da Escola Bíblica e hoje nós falaremos do terceiro tópico. E antes de começar a Escola Bíblica, eu queria fazer uma oração com você. Feche os teus olhos. Pai amado, Pai querido, Deus de glória e poder, Senhor maravilhoso e santo, Deus bendito, Deus amado. Hoje, Senhor, é o dia que o Senhor preparou para que estivéssemos aqui na Tua presença, para Te exaltar, para Te glorificar e para bendizer o Teu nome. Senhor, abençoa nossas vidas, ilumina nossa mente, para que o estudo da Tua palavra, ele entre nos nossos corações, ó Pai, e faça conforme a Tua vontade. Deus, ilumina o nosso pensamento, a nossa mente e nos envolva com a Tua graça e com o Teu amor. Meu Deus, abençoa cada um em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos iniciar o nosso estudo de hoje? Lição número 3. Testado e aprovado. O objetivo da lição, quero ler para você. Apresentar o batismo, a tentação, os primeiros passos do ministério de Jesus e compreender as lições espirituais contidas nesse episódio e suas aplicações práticas para a vida cristã. Introdução. A encarnação de Jesus é uma das provas do amor de Deus para a humanidade. Por meio dela, o Todo-Poderoso se manifestou de um modo que os homens pudessem compreendê-lo. Apesar de sua divindade ter sido preservada, o Mestre surgiu de forma humana. O Filho de Deus se fez gente e por isso conhece de perto as fraquezas daquele que ele ama. Essa experiência do Salvador permitiu nos ensinar como reagir às diversas circunstâncias da vida, sobretudo aqueles que dizem respeito à fé. A decisão de Jesus pelo batismo, sua vitória diante das tentações e o modo como inicia seu ministério revelam princípios espirituais importantíssimos para aqueles que desejam seguir os seus passos. Vejamos o que esses episódios têm a nos ensinar. Querido, nós veremos aqui que a vida do Senhor, ela é de suma importância para nós. As ações que ele teve. Aqui, como nós podemos ver na introdução, ele teve a sua divindade preservada e a sua forma humana, ela foi testada. 100% homem, 100% Deus. É importante nós observarmos que a vida do Senhor, ela foi repleta de tentações. Ela foi cheia de desafios. E o que ele fez? Como ele se comportou? O que fez dele vitorioso? É isso que nós veremos na lição e tiraremos lições para as nossas vidas, para que possamos prosseguir em caminho à salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? De olho no texto. Vamos aprender que a vida de Jesus foi marcada por intencionalidades, com ações voltadas para os propósitos divinos, em prol da salvação dos pecadores. Já podemos ver aqui de olho no texto, de antemão, que a vida do Senhor não era uma vida sem rumo, sem nexo, sem objetivo. O Senhor Jesus, ele tinha um objetivo. E cada passo que ele dava era intencional. Para quê? Para se aproximar das pessoas, para ter um relacionamento com ela, para viver ali o momento com elas e apresentar a elas a salvação. Então é uma vida cheia de intencionalidades. A partir deste ponto, nós já podemos tirar algum ensinamento para nós. Que uma vida sem intenção é uma vida vazia, sem objetivo. Então nós já aprendemos aqui que
como Jesus fez, ele teve intenções. Nós também temos que ter intenções. Intenções de nos aproximar dos pecadores e levar até eles a palavra do Senhor, levar até eles a salvação. A observação dos comportamentos de Jesus em cada situação vivida é indispensável para entendermos os planos de Deus para cada ser humano. Entenda muito bem nesses parágrafos que quando nós vemos uma pessoa se comportando de uma forma em uma determinada situação e aquela pessoa tem êxito, tem vitória naquilo, é muito importante a gente aprender com essas pessoas. E nada melhor do que aprendermos com o Senhor Jesus. Em todas as situações, ele tinha um comportamento. E avaliando esses comportamentos, nós vamos tomá-los para nós. Afinal de contas, os seus comportamentos eram humanos, eram naturais. Não há nada sobrenatural nos comportamentos do Senhor, a cada situação. Ouvimos muitas pessoas dizer aquela frase, né? Aqui se faz, aqui se paga, toma lá, dá cá. Mas o Senhor Jesus, ele vai ensinar que os seus comportamentos certos em situações adversas, eles conduzem as pessoas à salvação e conduzem as pessoas a passarem pelos processos dificultosos da vida. Amém? Já começamos com o aparecimento público. O primeiro parágrafo, ele relata sobre o precursor de Jesus. Nada mais, nada menos do que João Batista. O nascimento de João Batista também foi um milagre. A prima de Maria estava grávida. E ela não poderia ter filhos. Ela tinha uma idade avançada. O anjo a visitou. E eles tiveram oportunidade de gerar um milagre. João Batista seria o precursor. Ele seria aquele que falaria sobre um evento que iria acontecer. Ele estava ali diante de um cenário que não era uma tarefa nada fácil. Ele ia anunciar a vinda daquele que salvaria a humanidade. E alguns aspectos da vida de João Batista nos chamam muito a atenção. Um deles é as vestes. Suas vestes de couro. As suas vestes eram de pelo de carneiro, o seu cinto era de couro, que na moda, pelo menos da época, não era nada favorável, totalmente fora. E a sua alimentação, uma dieta muito balanceada, ele se alimentava de mel silvestres e gafanhotos e morava no deserto. Um homem que foi privado do vinho e teve uma vida dedicada para anunciar a vinda do Messias. Ele já saía pregando, e as pregações de João Batista, ela era focada em arrependimento. Tanto que, para os príncipes da época, os sacerdotes, né, os principados ali, ele pregava até um pouco mais pesado. A sua palavra era de arrependei-vos, raça de víboras. Assim ele tratava alguns sumos sacerdotes e principados da época. E nós vejamos que ele teve uma tarefa muito árdua em levar isso. Batizou muitas pessoas no Jordão, levou muitos ao arrependimento e preparou o caminho para o Senhor. João Batista está em mais um dos seus trabalhos, conduzindo pecadores ao arrependimento, ali no Rio Jordão, às margens do rio. E ele vê alguém se aproximando. E esse alguém é Jesus.
E João Batista deixa a seguinte frase que nos chama a atenção: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquele que ele tanto anunciava, finalmente estava se aproximando. E queridos, diferente de qualquer outra pessoa, Jesus, ele é um sumo sacerdote completo. Diferente dos fariseus da época, que falavam uma coisa e viviam outra. Cobravam das pessoas, mas não se cobravam a si mesmos. Apontavam um pecado, mas estavam pecando. Hebreus, capítulo 4, versículo 15, vai dizer a seguinte frase: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Olha que interessante. O Senhor Jesus passou por todas as adversidades que nós passamos. Ele foi tentado em tudo. E para quê? Não somente para vencer, mas para mostrar para nós que é capaz. Querido, essa lição, ela tem uma riqueza muito grande para nós. Para aquele que está fraco, para aquele que está abatido, aquele que se sente derrotado. Ao olhar a vida do Senhor e os seus comportamentos, as suas ações, nós temos alegria, porque Ele venceu. E nós nele poderemos vencer também, porque Ele é o sumo sacerdote que passou as mesmas privações, tentações que nós, e venceu. Olhemos para a vida do Senhor. Aprendemos também que a deidade, que é a divindade de Deus, não é alterada por causa do batismo, e sim que era preciso que se cumprisse toda a justiça de Deus. Aqui um fato muito interessante, que Jesus ele precisava que toda a justiça de Deus ela fosse cumprida. E o batismo, o que é o batismo para nós, pecadores? É uma forma de anunciar que nós morremos para o pecado e a nossa vida a partir de então será vivida para Deus, dedicada a Deus. A diferença de Cristo é que ele não estava morrendo para o pecado, mas ele estava dizendo sim: eis aqui quem vai dedicar a vida a pecadores, e que tem tal poder e autoridade para isso. Então o Senhor Jesus ele cumpriu a justiça de Deus no batismo. E é um momento ali que eu intitulei, peço licença, como uma reunião em família. Porque ali foi a revelação da Trindade Divina e nos declarou que Deus é o Pai, que realmente há o Espírito, que Jesus é com propriedade o Filho. Por quê? Porque naquele ato do batismo, vejam só, nós vemos reunidos ali o Pai, que a voz vai dizer assim: esse é meu Filho amado, em quem me comprazo. E nós vamos ver o Espírito Santo como uma pomba descendo por sobre quem? Por sobre quem estava sendo batizado. E esse alguém era Jesus. Veja que toda a divindade aponta para o Senhor. Os céus apontam para Ele. O Pai e o Espírito apontam: este é meu Filho amado. E a descida do Espírito Santo. E após isso, após ser batizado, iniciar o seu ministério com aparecimento ao público. Ele apareceu no público, todos viram que ele era. Vem um grande teste. Nada mais, nada menos que o deserto. Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. A uma viagem. Na verdade, ele não foi viajar, né? Ele foi passar um tempo no deserto. Durante 40 dias e 40 noites. Sem comer.
A Bíblia relata que ele foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Ali começaria o teste. E Jesus, aos 40 dias, a Bíblia vai relatar que ele teve fome. 40 dias sem comer. Eu fico ali pensando no estado emocional dele, físico, como não estava o Senhor. E nos 40 dias, alguém aparece no meio da prova. E este alguém, nada mais, nada menos do que Satanás. E Jesus ali tem a primeira prova, o primeiro teste, que é a necessidade física. A Bíblia diz que ele estava com fome. E logo em seguida, Satanás aparece e diz a seguinte frase: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tiramos aqui algumas lições para toda a vida. A primeira lição que podemos aplicar aqui em nossas vidas é que existe um alimento para nós que nos traz vida. E não é pão, não é comida da terra. E esta receita é composta de 2 ingredientes muito bons para a nossa saúde, que é o jejum e a palavra de Deus. Queridos, nós vemos que Jesus estava jejuando. E como ele venceu essa tentação? Ele venceu com o jejum e com a palavra de Deus. Satanás queria confundi-lo e viu a necessidade fisiológica de Jesus. Ele viu a necessidade que Jesus teve de comer naquele momento. Mas havia um propósito na vida de Cristo. Ele queria, e o coração dele, após sair do batismo, estava desejoso para cumprir a missão de Deus, que era nos salvar. Então, ele dá uma resposta maravilhosa e Satanás se afasta. Ou seja, quando nós matamos a nossa carne com jejum e mais leitura da palavra, nós vencemos. Nós vencemos, irmãos. Há muitos que ainda estão presos em alguns pecados, e esta é uma receita que pode ajudar a todos aqueles que creem. A segunda tentação é semelhante à primeira. E Satanás tenta persuadir o Senhor Jesus, tenta confundir Jesus a respeito da sua divindade, da sua filiação de Deus. Que ele queria confundi-lo com a verdade. Olha só como ele é astuto, como ele é sagaz, como o diabo ele é tentador. A Bíblia vai relatar que o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo, ou seja, na parte mais alta de um templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Veja que ele usou a palavra, a própria palavra. Respondeu Jesus, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Lições para toda a vida. Queridos, Satanás queria persuadir Jesus com a própria palavra. Ele sabia e sabe, e nós também sabemos que é o Filho de Deus. Mas o que ele quis fazer? Tentou persuadi-lo para que ele se jogasse dali de cima. Com certeza, queridos, os anjos não iriam até ele. Ele quis se
aproveitar de um momento de fraqueza e usar a própria palavra. Ele é filho de Deus, então ele já está confundido, com fome, está no deserto, está no meio da prova. Eu vou atentá-lo aqui, ele vai se jogar. Mas Jesus, em prontidão, mais uma vez usa a palavra. E ele é certeiro na resposta. É de suma importância conhecer a palavra para não sermos enganados. Você viu como o diabo tentou enganá-lo com a mesma palavra? Com a palavra de Deus? E quantos não são enganados com a palavra? Falsos profetas, em vez de pregadores, são coachings, apresentadores, estão ali usando da palavra para fazerem um entretenimento. E a palavra, ela é salvação para nossas vidas. A palavra é força, ela é arrependimento dos pecados. Em momentos de tentação, o inimigo nos incita a atentar contra nossas próprias vidas. Queridos, quantas vidas foram apagadas? Quantas pessoas não estão morrendo porque não conseguem resistir às tentações do inimigo? E pasmem, há alguns cristãos também. E isso é muito importante para nós carregarmos, uma lição para toda a nossa vida. O que você faz em momentos de tentação? Qual a sua postura? Qual a conduta? Jesus, ele já de prontidão usou da própria palavra. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu consigo tirar alguns ensinamentos aqui. Um deles é a importância de ler a Bíblia. Outro é a importância de eu aplicar ela na minha vida. Porque isso vai me deixar em estado de alerta. Em estado de alerta nós não seremos enganados. Paulo mesmo diz que quando ele pregava para os bereanos, eles esperavam ele: peraí, Paulo, o que você está pregando aí? Deixa eu ver se é verdade. A própria Bíblia nos orienta a provar o Espírito. Queridos, a leitura da palavra é muito importante para todos nós. Deus não pode ser tentado. Quantas pessoas, inocentemente ou não, alguns estão inocentemente, mas muitos não, tentam a Deus, barganham a Deus. Mas Jesus nos mostra que, mediante uma situação de perigo, você parar, pensar e aplicar a palavra de Deus, você é mais do que vencedor. Amém? A terceira é uma oferta tentadora. Buscando fazer uma barganha com Jesus, a oferta era submissão em troca de poder e prestígio. Olha só, irmãos, poder e prestígio. E aí vai dizer que levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestará culto. Lições para toda a vida. Uma verdade aqui nesse texto é que o diabo ele leva sim as pessoas a lugares altos. Ele pode nos levar a lugares altos. Mas pasme, quando chegamos na porta do sucesso que o diabo tem para oferecer para nós, nos tornamos pano de chão. Temos que tomar muito cuidado. Ali no ápice da tentação de Cristo, ele queria oferecer para ele os reinos da terra, poder da terra. Mas é maravilhoso, irmãos, quando eu vejo o salmista dizendo que todo o poder ao Senhor Jesus foi dado. E não só um poder, foi dado todo o poder nos céus
e na terra. Olha, irmãos, que maravilhoso. Aí o diabo vem até ele e tenta lhe oferecer os reinos deste mundo. Prestígio, fama. Mas o Senhor Jesus se atentou para a vontade de Deus. O propósito divino de Deus na vida dele falava mais alto. Aí eu já deixo mais uma pergunta para mim e para você. Os propósitos de Deus em nossas vidas, eles têm sido prioridade? Temos vencido as tentações para vivê-los? Somente Deus deve ser adorado. Quando o assunto se refere ao serviço religioso, do culto a Deus Todo-Poderoso, a palavra usada é latreu, que significa prestar culto. Jesus viu o cenário. Satanás queria ser adorado, prestigiado. Ele barganhou com Jesus. Se você se prostrar aqui na minha frente, diante de mim, eu te darei tudo isto aqui. Aí o Senhor Jesus vai logo para o mandamento. Que só ao Senhor teu Deus prestará latreu, ou seja, culto. Somente a Deus nós prestaremos culto. E quantos não estão cultuando outros? Um pecado. Mas Jesus deixa aqui bem claro para nós que somente o Senhor deve ser adorado, celebrado e exaltado. Jesus venceu todas as tentações. E logo após vencer, aí sim os anjos vêm, servem a Jesus. E em seguida, irmãos, ele vai para a sua missão. Porque o seu coração estava desejoso. Ele tinha um objetivo na vida. Ele precisava cumprir aquilo. E cumpriu, graças a Deus por isso. Por isso estamos aqui. E a lição declara o fato bíblico que ele sai de Nazaré para Cafarnaum, terra que dava cerca de uns 30 quilômetros, né, como nós vamos ver na lição. E na época uma distância considerável, porque ou ele ia a pé, ou ia de jumento, não tinha Uber. Era distância para percorrer 30 quilômetros naquela época não era fácil. E ali, irmãos, um local de grande número de pagãos, mas o mestre sabia que o povo precisava ouvir a respeito do Evangelho. Jesus vai para um lugar onde ele não tem parente, onde não tem amigos. Ele inicia a grande missão. E ao iniciar essa grande missão, irmãos, passando por tudo isso que nós vimos, qual seria o conteúdo da palavra, da mensagem? Ele pregava que o maior problema do ser humano era o pecado. E em cima disso vinha a mensagem: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista pregava o arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos, porque vem aquele a qual não sou digno de atar as sandálias. Jesus prega: arrependei-vos, porque está próximo o reino. A palavra aqui, próximo, é a intenção de que ele estava ali do lado, próximo, você pode pegá-lo, ele está perto de você. Não que ainda viria, mas é que estava próximo ali. Ele é o reino, ele é a salvação, ele é o reino de Deus. Ou seja, arrependei-vos porque está perto de vocês aqui, ó, o reino de Deus. Uma mensagem nada popular na época, porque os sacerdotes da época, os fariseus, eles queriam ser prestigiados e ter o seu... e ter ali tudo, a sua vida cheia de... me sumiu a palavra agora, mas eles queriam ter o seu ego cheio. A vontade deles era que, nossa,
viessem prestigiá-los, mas a palavra de Cristo era arrependimento. Arrependimento. E logo em meio à sua missão, ao sair pregando arrependimento, a Bíblia relata que ele encontra 4 pescadores. São 2 duplas de irmãos, os quais são Simão e André, Tiago e João. A Bíblia vai relatar, irmãos, e é muito interessante, que ele chama eles para que eles deixem de pescar peixes e se tornem pescadores de homens. E logo em seguida, esses irmãos vão atrás de Cristo. E qual que era a oferta para eles? Ou qual que era o projeto missionário? Querido, o projeto missionário ali era ganhar vidas. Que seria o maior projeto já apresentado para qualquer outra pessoa. Qualquer ideal de vida não chegaria aos pés desse chamado. E a história relata, a lição bíblica também, que foi uma chamada radical. Porque eles percebem a seriedade do chamado do Senhor Jesus. E abandonam tudo para essa grande obra. A verdadeira pregação no início da missão. Queridos, muitas vezes nós vemos a respeito de Cristo alguns comentários e eu fiquei pensando esses dias. Tem um certo comentário que as pessoas falam assim, mas nem Jesus conseguiu agradar a todos. A verdadeira pregação no início da missão, e ela se estende até nós, percorreu séculos, e ela vem até nós hoje, é essa aqui, arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Essa é a verdadeira pregação. E a verdade sobre Cristo é que ele não veio para agradar a todos. Ele veio para trazer palavra, de arrependimento. Em sua mente, em seu coração, estava um desejo de satisfazer, de cumprir a vontade de Deus. E ele as cumpriu. Nos capítulos 3 e 4 de Mateus, o Deus conosco começa a interagir no meio do povo. Olha que legal. Por meio do ministério de Jesus, as pessoas enxergam a luz na escuridão. Sua vida é exemplar. Olha só, a vida de Jesus é um exemplo em todos os momentos. Ela é referência quando ele se batiza, quando ele vence as tentações e quando ele se engaja na missão de salvar as pessoas. Em tudo isso, ele se revela Emmanuel, Deus que reside no meio das pessoas. Eu quero chamar a atenção para algo aqui, porque tudo isso foram atitudes. Ele se batiza, o ato de se batizar, vencendo as tentações. E quando ele está engajado, quando ele está comprometido com a obra de Deus, os resultados são notórios. As pessoas no meio dele, elas já começam a se interessar. E elas começam a se entregar ao reino de Deus. Vejam que lições espirituais nós podemos levar para as nossas vidas, irmãos. Que quando nós andamos como o Senhor andou e praticamos as mesmas coisas, as pessoas começam a notar a presença de Deus em nossas vidas. E nós podemos aprender uma coisa também muito interessante, que o serviço de Jesus, ele serviu realmente. Mas só que esse serviço está além de comida, dinheiro ou bens materiais. Ele nos serviu com características que faltam em muitos de nós ou em todos nós. A verdade é que essas características as quais eu vou falar, nós não temos todas elas. Ele nos serviu com humildade, se desfazendo de toda a glória, reciprocidade, paz e amor. E que nós possamos fazer bem um bom uso disso
que ele nos serviu para que essas características que o pecado tirou de nós, elas voltem. Ele realmente foi um servo exemplar e deve ser aplaudido de pé. De olho na vida. Seja fiel à palavra de Deus para vencer as tentações. Jesus venceu as tentações do diabo através da palavra. Nenhum crente está imune de ser tentado pelo diabo. Ninguém. Pela carne e pelo mundo. Pecado é ceder à tentação. Deus controla tudo, inclusive as ações do inimigo. Com essa certeza devemos nos apegar à palavra do Senhor, tanto no que diz respeito ao seu conhecimento como também à sua prática. Em Cristo somos mais do que vencedores. Queridos, aqui já dá para dar uma primeira aplicação. Quando você tiver aquela tentação, aquilo que você não consegue vencer, vá para o jejum, vá para a leitura da Bíblia, vá para a oração. Vá para a prática da palavra. Amém? De olho na vida. Seja fiel à palavra de Deus no cumprimento da missão. Após ser aprovado no teste espiritual, Jesus se engaja na missão na qual o Pai lhe enviou, com uma mensagem de arrependimento sem massagear os egos, com a intenção de abrir os olhos espirituais. Olha só aqui, esse primeiro parágrafo. É muito importante para nós. Ele passou o que passou no deserto, foi tentado, e aí ele foi executar a missão de Deus. Talvez se fosse outra pessoa, ele não faria isso. Ele iria descansar. Eu preciso agora de um pouco de descanso, privilégio. Jesus não, automaticamente ele já se engaja na missão com compromisso. Deus nos concede vitórias contra o inimigo a fim de estarmos preparados para anunciar a sua palavra. Muitas pessoas precisam ser salvas e Deus nos escolheu para essa importante tarefa. Sabe quando você passou por aquele momento de tentação, por aquele momento de luta? Deus te testou, Ele te deu o teste, a prova. Passou pelo deserto, você passou pela prova. Agora é o momento de aplicar essa prova na vida. Pregar o evangelho para as pessoas, porque Deus te deu ali autoridade, te capacitou mais um pouco para que você pudesse executar a missão. Então, queridos, a partir do momento que nós passamos por um momento de tentação ou de luta e vencemos, lembre-se disso. Deus está te capacitando para pregar ainda mais a palavra do Senhor. Cumprir a missão exige coragem de expor a palavra de Deus como ela é. Encaminhando para o final, nós vamos para o desafio da semana. Jesus foi vitorioso diante das tentações, foi capaz de vencer seus desejos humanos. Suportou os ataques do maligno na dependência da palavra de Deus. Olha, suportemos na palavra. O Pai foi glorificado por sua resistência ao pecado. Ele provou ser possível suportar todas as inclinações da carne. E qual é o desafio da semana? É confessar a Deus nossas fraquezas. Em uma sincera oração, vamos dizer ao Senhor quais são os nossos pontos frágeis, quais pecados nos atemorizam. Com base na palavra de Deus, peçamos forças ao Senhor para superarmos tamanhas tentações. Deus é poderoso para aperfeiçoar o poder em meio às nossas fraquezas. Afinal de contas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Queridos, aqui uma boa aplicação para nós fazermos no desafio da semana. E que Deus lhe conceda graça e força em nome de Jesus. Um feliz sábado a todos. Que Deus os abençoe.